Positivos e positivas, positivamente no ar. E eu já vou começar esse episódio pedindo para que o Senhor nos abençoe, que Ele seja boca às nossas palavras, aos nossos lábios, para que Ele realmente conduza esse podcast, para que você aí de casa e nós aqui sejamos muito edificados. E a nossa convidada de hoje, amor? Eu vou ter que apresentar porque a Liz não conseguiu pronunciar o nome dela. O sobrenome. A Fran Wisniewski. Olha. A Liz falou Big Mac, mas eu falei que não era, ela trocou o nome. Mas dentro desse nome tem milhares de histórias. A Fran, que é psicóloga, mestre em psicologia, na verdade, né? A formação dela, ela tem muito a nos acrescentar. Neurocientista, empresária. É uma mulher hoje que, vamos dizer, atua em várias áreas e pode compartilhar de experiências que serão engrandecedoras, né? Primeiro que já ensinou a falar um sobrenome que eu jamais conseguiria. Se pedir para soletrar, aí já é demais. Mas é um enorme prazer tê-la aqui, conhecer um pouquinho da sua história e compartilhar com os telespectadores, com aqueles que estão em casa, podem hoje usufruir de conhecimentos que antes não teriam. Então, fique aí porque vai ter assunto sobre neurociência, sobre psicologia, sobre transformação e, acima de tudo, experiências com Deus. Comentem aqui embaixo durante o episódio o que vocês estão achando. É muito importante pra gente, a gente ler os comentários, a gente interagir com vocês. Compartilhem e sigam a gente também. A gente também interage em casa, porque todos os comentários da Evil... Tá vendo o que ele falou? Tá vendo? Então, é muito importante seu comentário aqui embaixo. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com a gente, participar desse podcast que tem abençoado tantas pessoas. A gente sempre sai dos episódios e a gente vai para casa comentando assim, nossa, como Deus é lindo, né? E como Ele age de forma poderosamente, diferentemente na vida de cada pessoa. E nós sabemos que você tem muito a acrescentar pra gente, aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua família. E nós queremos ouvir um pouquinho daquilo que Deus faz. Eu sei que não tem, né, o tempo que a gente tem aqui, não dá para contar tudo que Deus faz, mas eu tenho certeza que Ele vai te guiar para que você possa falar aquilo que Ele quer que você fale para nos edificar. Amém. É um prazer estar aqui, uma honra. E que o nome de Deus seja honrado e glorificado no dia de hoje. Amém, amém. Me conta, Fran, você é cristã, você é mestre em psicologia, você é neurocientista, tem muitas coisas que eu quero saber, eu adoro saber sobre ciência e fé juntos, mas eu quero saber como foi a sua conversão, se você é cristã desde berço, né, com seus pais, ou como você conheceu Jesus para viver o que você vive hoje. Então, eu cresci numa família evangélica, numa família adventista, e perto da adolescência frequentei a igreja batista também, então eu sempre nasci e cresci num lar cristão. Só que aquela experiência de conversão mesmo, eu tive num momento de quase morte da minha vida. Nossa. Porque às vezes a gente acha que temos um relacionamento com Deus, a gente bate o cartão na igreja semanalmente, mas quando a gente vive uma experiência assim de sem chão, e você pensa assim, poxa, o que vai ser de mim e da minha família, né, daqui a alguns meses? Então, eu descobri Deus nessa ocasião. Na verdade, eu tinha 28 anos. Isso, não vou falar quanto tempo faz, senão as pessoas vão fazer o cálculo ali em casa. Tô brincando. Mas eu descobri que eu tinha um diagnóstico de uma doença grave que se chama hipertensão pulmonar. E depois que eu descobri essa questão, eu sabia que eu não podia engravidar. E como você soube disso? Você começou a se sentir mal? Como que surgiu, né, esse diagnóstico? Então, eu trabalhava numa empresa na época, numa multinacional, e eu trabalhava no quarto andar. E eu sentia muito cansaço.
E na época eu pensei assim, poxa, eu tô sedentária, preciso fazer atividade física, não vou mais usar elevador, vou começar a usar a escada, que é o que geralmente a gente pensa, né? E naquele dia, no primeiro dia que eu comecei a querer usar a escada, eu desmaiei na escada. Nossa. Então, daí tinha uma equipe médica que trabalhava ali na empresa, né, que ficava ali no posto mesmo. E eles me levaram para o hospital, ali eu já fiquei, né, internada, fazendo exames, essas coisas assim. E fiz todos os exames e fui diagnosticada com isso, que é uma doença rara, geralmente acomete mulheres. E daí você se sente assim, poxa, ganhei na loteria ao contrário. Né? Então, muita coisa se apresenta ali diante de você. Desesperada, né? Desesperada. Né? Só que eu já tinha uma filha e não poderia engravidar mais. Só que Deus, ele é tão misericordioso que, de uma forma muito especial, ele foi conduzindo tudo, absolutamente tudo. Até que um dia eu engravidei. E os médicos ficaram loucos, assim, querendo que eu tirasse minha filha. Teve até uma consulta que eu fui, né, com meu esposo e a médica falou assim, olha, se você não tirar, você vai morrer. Então eu vou dar um conselho para você como se fosse a minha filha. Tire esse bebê. E durante esse processo, de quando você teve o diagnóstico até você engravidar, você fez um tratamento e você tinha uma vida normal? Eu tinha uma vida normal. Só não podia subir escada, 4 andares. Pede pro Marcelo subir 4 escadas ali, ó. Enfim, eu tinha uma vida normal, com poucas restrições, mas eu tinha. E só que uma gravidez iria sobrecarregar o coração e o pulmão e iria piorar esse quadro, né? Então, eu estava mais ou menos de 2 meses, 3 meses, e eles fazendo assim uma pressão para eu tirar o bebê. E eles falavam assim que eu tinha que, se eu quisesse sobreviver, eu teria que tirar. Meu Deus, eu fico imaginando o que você passou, né? Porque eu tenho 2 filhos. Ao mesmo tempo que você está dividida entre já ter um filho, você fica pensando, e se eu morrer, como que vai ficar aquele filho que está em casa, sem a mãe? Exatamente, exatamente. Então eu pensava na minha pequena, que tinha 5 anos na época, pensava no meu marido, no bebezinho que estava, né, na minha barriga. Então foi um momento assim de muita entrega, de muita busca. E hoje hoje eu posso dizer, né, que eu vivi coisas sobrenaturais assim de uma forma esplêndida. Eu tive 2 encontros importantes com Deus, que inclusive, né, colegas psicólogos, se escutarem isso, vão falar assim, ela teve um surto psicótico, que é o que se fala geralmente na psicologia. Mas eu passei 2 noites em claro, em datas diferentes, literalmente na presença de Deus. E como foi? Você perdeu o sono ou você começou a orar para buscá-lo mesmo? Uma noite foi eu orando e eu estava numa clínica de saúde, como se fosse um spa, que foi a primeira vez. E eu comecei a orar, estava sozinha no quarto, de joelho no chão, e comecei a sentir a presença de Deus ali, e ele só falava assim para mim, continue. Ali eu estava grávida e não sabia. Continue, continue, continue. Porque eu tinha vontade de engravidar, mas eu não podia ainda, né? Então, não tinha engravidado ainda. Só que, nesse momento, Você escutava uma voz? Você quer acabar com a carreira dela de psicóloga. Não, eu não atuo mais, né? Hoje a minha área, sou empresária. Você tá vendo? Ela já acabou de falar. Falou assim, vão falar que é um surto psicótico. Agora ela contando esses detalhes. Mas fica à vontade. É muito importante contar isso, porque cada um tem uma forma de se relacionar com Deus. E é muito importante quando pessoas que aparentemente têm uma razão um pouco diferente e trazem isso para trazer luz até para as pessoas não se acharem, porque Deus se manifesta de várias formas. E isso é muito válido. Então, essa primeira vez eu ouvi voz. Ele falou para mim, audível, continue, continue. E eu ainda não sabia o que era, né? Continuar o quê? Né? Continuar o quê? Só que depois fui percebendo, aos poucos, o propósito de tudo aquilo. A segunda vez, eu estava em casa, eu já sabia que eu estava grávida e que eu ia morrer. Porque eles me falaram que eu ia morrer. Que na sua cabeça, você ia morrer. Sim, porque os médicos... Assim, na minha cabeça, não. Porque os médicos falavam que sim, mas eu nunca achei que eu ia.
Nunca achei que eu ia. Ficou desesperada? Em nenhum momento. Então, assim, tinha momentos, às vezes, de medo, de o que eu faço, como é que vai ser, de apreensão pelo futuro, mas eu nunca fiquei desesperada, e isso deixo claro aqui que não é nem um pouco mérito meu. Isso, com certeza, foi Deus que colocou ali algo de confiança. Com né? certeza. O Santo guiando e meias dificuldades mesmo. Até porque, Totalmente. humanamente, nós sabendo que vamos morrer, vamos deixar um filho, um marido, humanamente, nós Alice não já somos... tá sofrendo por capazes. você desde a hora que você contou a história. Se eu conheço bem, ela já tá pensando milhares de coisas. Como que ela conseguiu suportar? Sim, sim. Não foi fácil, não foi fácil. Só que foi... O que aconteceu? Foi uma busca intensa de um avivamento, de um despertar, de comer a Bíblia, no sentido de estudo, oração, jejum. Mas esse seu segundo encontro, aí você estava no quarto. Sim, eu estava na minha casa e eu tenho já há muitos anos o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Eu não durmo sem ler a Bíblia. Para mim é quase que... é religioso mesmo. E eu fiz isso, dormi e acordei de madrugada, lá, né, pelas 3:30. E quando a gente está com a consciência um pouco mais baixa, a gente, né, na psicologia a gente fala que a consciência ela baixa um pouco, porque a gente está naquele estado um pouco meio sonolento, então a consciência baixa um pouquinho, o inconsciente fica mais aflorado, então de certa forma o Espírito Santo ele acaba tendo mais acesso à profundidade ali da nossa alma. Né? Então foi aí que começou, que ele falava assim para mim: você não vai morrer, continue, vai ser uma grande história, né? E passei a noite inteira chorando e conversando, naquele sentimento de eu não quero que isso aqui acabe. É a maior alegria que pode ter na vida de alguém. É mais do que o momento do parto, do nascimento do teu filho, casamento, né, que já é coisas grandiosas. Sim. Mas aquela sensação daquela presença ali é algo tão forte e poderoso que você nunca experimentou a presença, a sensação, a vivência de algo tão poderoso. E eu só pensava assim, eu não quero que isso acabe. Né? Então foi assim. Uau. E ali eu já estava grávida. Então, nunca passou pela minha cabeça que eu deveria abortar. E você estava sozinha nesse momento que você teve essa experiência no seu quarto? Não, meu marido dormia do lado. E ele não viu nada? Não, só que no outro dia, ele sempre acredita, né? A gente é muito parceiro nessas coisas. Eu falei para ele e ele acreditou. Inclusive, teve um episódio antes, até esqueci de falar. Olha como que Deus foi guiando as coisas assim nos seus mínimos detalhes. Um pouco antes, inclusive Deus sabia que eu estava grávida. Naquela época, sei lá, 12 anos atrás, mais ou menos, esses Cuidado, tratamentos... estão fazendo as contas, viu? Ah, você lembrou. Eu lembro que eu tinha ganhado do meu marido um pacote de depilação a laser. E naquela época isso era caro. Hoje em dia já está mais acessível, tal, né? Mas naquela época era bem caro. E eu estava fazendo aquelas sessões. Ele me deu um pacote lá, eu acho que eu fiz umas 2 sessões. E no outro dia eu ia fazer, eu acho que era uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses, uma coisa assim. E um dia antes de eu ir lá fazer a sessão, e o laser não pode afetar o feto de jeito nenhum, senão dá má formação, essas coisas assim, né? Você não sabia que estava grávida? Não estava. Então, Deus pegou e falou assim para mim, não vá. Também de madrugada, quando eu acordo, pego a Bíblia, aquelas coisas, né? Quem vive uma espiritualidade, com uma proximidade com Deus, sabe o que é. E uma voz muito clara e nítida, não vá. E eu, caramba, o que é isso? Como se fosse o fone aqui no ouvido e essa voz falando, não Exato. E daí tem alguns momentos que você fica assim, isso é a voz da minha cabeça, isso é a voz de Deus. Como discernir? Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que quando a gente tem um desejo no coração... Eu já fui uma pessoa onde eu falei, eu vou montar tal coisa, eu vou fazer tal coisa, porque Deus falou no meu coração. Mas, na verdade, Deus não tinha falado aquilo no meu coração. Foi coisa da minha cabeça mesmo. Mas também eu já tive momentos onde eu ouvi uma voz e eu creio que foi Deus falando comigo. vá. Como que explica isso psicologicamente? Então, a ciência, principalmente do ponto de vista de ciência, de estudos brasileiros, ela não considera muito essas questões.
né? Então ela vai colocar como alucinações, como surtos, como devaneio, como você está cansado, você está num nível muito alto de estresse, você não está vendo as coisas com realidade, você não está vendo as coisas claras, né? Geralmente é assim. Mas o que eu uso para minha vida, para a gente saber se aquilo é da voz de Deus ou não? Primeiro que a gente tem que estar naquela intimidade tremenda e perguntando para Deus, Senhor, é o Senhor? Né? Me dá clareza, eu não estou conseguindo entender. Me dá clareza se é o Senhor ou é a minha mente. Mas, geralmente, quando é coisa de Deus, a gente sente aquela paz tremenda. Não é isso. Estou muito tranquila com essa decisão, né? Então, é o que eu uso geralmente. Principalmente o que você viveu, né? Quando você falou que, imagina, em meio àquela indecisão, faço isso, né? Ou continuo com a minha gestação ou não. É só o poder soberano de Deus para te deixar ali tranquila, passando por tudo aquilo, sabendo que você estava gerando uma criança com a possibilidade de vir a óbito, deixando sua filha e o seu marido. É só isso daí, para mim, é incontestável. Sim. Que a tranquilidade que a gente deu foi o Senhor. Não veio de mim. Eu tenho certeza disso. Em 1 Samuel, tem Samuel escutando a voz do Senhor e ele não reconhecia porque não era comum o Senhor falar. E daí ele tem essa questão. E como discernir essa paz? Porque hoje nós vemos relatos de pessoas que falaram que escutaram a voz de Deus e foi lá, traiu a mulher, falou de Deus e foi lá, separou do marido, ficou em paz. Como lidar com todo esse mix de emoção, porque tem o seu lado racional, a sua formação, com todo esse arcabouço que lhe foi submetido. Lógico que tudo mediante a sua fé, mediante a palavra. Como você conseguiu relacionar isso e trazer para o campo prático? Então, nessa época, eu ainda não tinha clareza disso. Eu tinha dentro de mim a visão científica de algumas coisas. Né? Então, assim, eu vivia uma fé, eu acreditava num Deus soberano, mas eu ainda não conseguia discernir, ter clareza exata disso. Né? Tanto que você já chegou onde eu queria ir lá para o final, mas deixa eu só explicar aqui e já volto, né, na tua pergunta. O que aconteceu? Nesse dia que eu ia fazer a depilação, era para ser no próximo dia. E eu acordei de manhã e o que eu fiz? Para não errar com Deus, eu decido obedecer, mesmo sem saber o que é essa voz, não vai fazer a depilação. Então, foi algo claro no sentido, não vai fazer a depilação a laser. Então, eu acordei de manhã, cheguei pro meu marido, amor, sabe aquele pacote caro que você me deu? De Natal? Pois é, Deus falou comigo, falou para eu não ir, não sei porquê. Meu marido, também muito ligado, né, no espírito, tá bom, amor, se você sente que é Deus te falando, não vá. Então eu e ele decidimos obedecer. Depois, 2 dias depois, o que será que é isso? Fui lá, comprei um teste de farmácia, grávida. Daí que tudo fez sentido. Caramba! Daí você não acredita, você compra um outro teste. Daí você não acredita, você vai e faz o exame, né, de sangue. Então, naquela época, eu decidi passar por todas essas questões de uma forma espiritual, muito espiritual. Então, eu realmente vivia pelo Espírito, vivia pela fé. Não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Daí decidimos manter a gravidez. A minha filha, ela teve que nascer de 6 meses. Na verdade, ela não tinha 6 meses ainda, foi de 5 para 6 meses. Ela nasceu com 1,60 kg. E por que você teve que fazer o parto? Porque eles já sabiam que eu não ia poder levar a gravidez até o final, porque o meu coração estava muito sobrecarregado e ele não ia resistir, ele ia parar. Tanto que um pouco antes dela nascer, eu tive um derrame do pericárdio, né? Que é um derrame ali naquela película que cobre o coração. E alguns especialistas falam assim que quem tem um derrame do pericárdio nunca tem um coração novo em folha. E o meu, ninguém disse que eu tive. Porque ele deixa marcas, resquícios, e no meu, hoje se faz exames, não parece. Meu Deus, era tipo assim, vou dormir, não sei se vou acordar. Exato. Né? Exato. Inclusive, eu fiquei quase 1 ano na cama. Né? Porque foi uma gestação de risco na cama, ali de 6 meses, quase 6 meses. Você não podia fazer esforço? Nenhum.
nenhum. E depois que eu tive ela também, né? Então teve toda aquela questão o tempo de UTI. Depois eu fui para casa, tive alta, mas eu fui com os aparelhos, oxigênio, essas coisas assim. Então foi, né? Eu já tô contando o final da história. E você foi para casa também bem tranquila, tipo, tá tudo bem? Depois que eu tive? É. Não, na verdade, teve muitas histórias, né? Mas a gente vai selecionar aqui, né, as principais. Mas o que aconteceu? O médico falou assim para mim, Fran, assim, você sabe que você não tem chance de sobreviver, né? Meu marido teve que assinar um termo disso. E a gente vai tentar salvar tua filha, essas coisas assim. Só que, para tentar, de alguma forma, existe, né, te manter viva, existe uma possibilidade de a gente tentar algo que a medicina nunca fez. Que é você inalar um óxido, que se chama óxido nítrico, que é um vasodilatador potente. Você fica inalando isso para o teu pulmão dilatar durante o parto. E talvez você tenha a chance de sobreviver com isso, só que a gente também não tem histórico clínico, científico, não tem estudos documentando que isso funciona. É uma tentativa. Meu médico, ele é chefe do setor de pneumologia lá do HC de Curitiba. Então, vamos tentar. Se tem chance para fazer isso, vamos tentar. Nessa calma toda, você é muito calma. Nossa, muito. Imagina se fosse eu, amor, do jeito que você me conhece. Nossa, eu já teria ficado preocupado só com ela. Isso daí, quando ela foi esses dias, quando teve o filho, só de tomar a injeção ali, ela começou a passar mal, eu fiquei ruim. Olha, eu te garanto que eu não sou calma. Eu quero saber seu marido Eu sou treinada. Diferente. Tudo isso é treino. Não, porque você tá falando tudo com uma calma. Ah, boa o que bom. você falou, assim, muito importante. Tudo Nós vamos treino. falar nisso depois. Tudo é treino. Tudo tá aqui, né? Exato. Então, o que aconteceu? A gente foi para lá, eu já tinha algumas medidas, né, poxa, se a Bíblia fala que eu sou corpo, espírito e mente, né, e alma, eu preciso cuidar dessas 3 áreas da minha vida. Então, ali eu já tinha mudado toda a minha alimentação, já tinha tirado açúcar, tomava, enfim, muita água, essas coisas assim, né? Eu tive uma alimentação muito próxima do que é o veganismo, né? No sentido de, poxa, deixa o que falam que dá certo, deixa. Então, eu comecei a cuidar especificamente de todas as áreas que eu podia. Não posso fazer atividade física, porque eu estou numa cama, mas eu posso fazer fisioterapia, né? Então, de alguma forma, eu fiquei trabalhando nessas 3 áreas. E eu fui para o hospital, a gente, né, tinha essa alternativa aí de tentar sobreviver. Só que o que aconteceu? Ele falou assim, olha, tem um custo muito alto, com o aluguel das máquinas, mais os cilindros de gás para você, né, respirar todos os dias. A gente não sabe quantos dias você vai precisar de tudo isso, mas por dia dá um valor mais ou menos de R$200 mil. Por dia? Por Meu dia. Deus. E o plano não cobria? O plano não cobria, e a gente tinha um plano muito bom na época, mas não tinha, um custo muito alto. E ainda não tem, eles pedem embasamento clínico, né, de que vai dar certo, tal, para sustentar aquela decisão. Então não teve essa possibilidade do plano de saúde ceder isso para nós. Daí eu trabalhava numa instituição financeira na época e ela ofereceu para mim pagar, olha, eu pago, a gente paga para vocês, era um banco, a gente paga o que você precisar, tanto com aluguel, o tempo que você precisar, né? Meu Então, Deus. R$200 mil por dia. Daí a gente vamos fazer essa tentativa. Eu lembro que eu tenho umas fotos assim eu tive que usar uma máscara que segurava o gás. Você né? tem essas fotos? Tem. Nossa, depois ia ser muito legal mandar para documentar, para as pessoas entenderem. Porque algumas histórias chegam até as pessoas, elas falam assim, mas isso daí é sensacionalismo. Mas é muito real. Então, pelo que eu estou entendendo, você teve que tomar essas decisões dentro da sua casa. Sim. Não foi de uma hora para outra. Então, foi um trabalhar constante em meio à guerra, né? O caos que estava instaurado, mas aquela voz que tinha falado aos seus ouvidos te trouxe essa paz. Sim. Então, assim, eu contei isso para vocês verem como que Deus foi agindo, sempre agindo. Um pouco antes disso, eu precisava tomar uma medicação de alto custo, que era cara também, mais ou menos uns R$20 mil por mês. E como é que a gente vai pagar isso, tal, né? O que aconteceu?
uma amiga minha trouxe uma outra amiga, a gente estava conversando coisas assim, banais, pessoal da faculdade, e essa outra amiga era jornalista. Ela falou assim, Fran, se eu levar o teu caso para TV, você consegue ganhar a medicação. O que as pessoas levam, assim, às vezes anos para conseguir com um processo judicial, e às vezes nem sobrevive até sair, né? Essas liberações de medicação de alto custo. Então, eu consegui também em questão de 2, 3 dias. Então, Deus foi operando um milagre atrás do outro na minha vida. Amém. Quando a gente duvida, né, de que Qual Deus está período no de controle. tempo? Qual o período de tempo? Porque o médico te informou isso, daí você teve que... Foi o processo do banco para fornecer 5 o dinheiro? meses, que foi quando Não, ele nasceu. mas quando o médico falou que ela tinha que assinar, já era perto do parto, não? Já era perto do parto. Então, quanto tempo foi? Foi mais ou menos dessa questão do oxigênio, do óxido nítrico, ali deu mais ou menos 1 mês até o parto. Né? Foi em cima, foi tudo muito corrido. E assim, tinha várias alternativas, a gente não sabia o que... Ó, tem essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade, essa aqui é a melhor. Só que a gente ficava naquela ali, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Né? E eu pensava assim, quanto mais eu manejar as minhas emoções, quanto mais eu aprender a lidar com o meu emocional, mais tranquila eu vou passar por isso, menos impacto eu vou deixar na minha filha, no meu marido, no meu lar. Então, o que eu pensava, né? Na psicologia, a gente fala assim que uma pessoa doente, o sistema fica doente, a família inteira fica doente. Porque assim, se uma pessoa tem câncer, não é a pessoa que está ali sofrendo. Tem toda a logística da casa que muda por causa daquela doença. Né? Todo mundo acaba vivendo em função daquilo. Verdade. E era justamente o que eu não queria. Né? Então... claro, né? Depois que eu fui para casa com equipamento, com oxigênio, mamãe, por que você usa isso? Você vai morrer? Né? Tinha aquelas perguntas assim da minha filha mais velha. Só que eu sempre tentava passar para ela no sentido de uma informação verdadeira, mas ao mesmo tempo que fosse possível ela suportar de acordo com a idade que ela tinha. Né? Então, esse mecanismo emocional ali que eu fui trabalhando todos os dias. Eu pensei assim, poxa, eu tenho que entender as minhas emoções, eu tenho que fortalecer as minhas emoções e eu tenho que praticar o que Deus está falando para eu praticar. Né? Então, eu tinha esse princípio na minha vida e eu fazia isso todos os dias. A gente foi para o parto, inclusive saiu na primeira página de um jornal Gazeta do Povo, que é o jornal lá, né, do Paraná. Porque foi, né, um caso bem extremo, foi o primeiro caso de cesariana sentada, com a inalação desse óxido nítrico. Só a anestesia que eu tomei nas costas levou mais de 1 hora, porque o meu coração não ia suportar uma anestesia, né, direto, como eles geralmente fazem. Meu Deus. E então, você calma? Eu estava trabalhando em mim. Trabalhando em mim, Deus trabalhando em mim, é tudo um treino, né? Eu sempre entendi que as emoções tinham funções. Né? E o que às vezes a gente pensa, as pessoas, né, que acabam não conhecendo lidar com as emoções, elas pensam, não, isso aqui é coisa do demônio, isso aqui é coisa, não é de Deus, não sei o quê. Mas assim, Deus, ele é tão perfeito que ele não desperdiça nada e ele não faz nada também sem um propósito na nossa vida. Amém. Então, assim, por exemplo, as emoções, as 5 emoções básicas, né, que ali raiva, medo, nojo, alegria... esqueci a outra agora, sabe o que eu tô falando? Mas tristeza. Essas emoções, elas todas têm função na nossa vida. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, ele também tem isso. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que Deus, né, Jesus chorou, que Deus se ira, enfim. Por quê? Porque essas emoções, elas têm funções. Né? Por exemplo, a raiva, a ira, ela tem a função de manutenção de valores. Se alguém vai mexer com a tua filha, com o teu filho, o que você sente? Raiva. Por quê? Porque tem algo ameaçando um valor teu. Então, Deus não colocou em nós essas emoções para a gente pecar ou para a gente ter atitudes desequilibradas, vamos colocar assim. É por isso que é tão importante a gente também trabalhar o desenvolvimento pessoal, né? E nós entendermos... o que a gente passa, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje sofrem com problemas emocionais. Sim. A maioria das pessoas não conseguem lidar com as suas emoções e isso acarreta
milhares de problemas, né? Sim, sim. E não é algo também tão simples de se fazer, é um treino realmente diário, né? É que nem um músculo. Né? Tudo que a gente não usa atrofia. Sim. Né? Então, assim, as emoções, elas não são pecado. É pecado eu não controlar isso, não saber lidar com isso, né? Ou machucar pessoas. Né? Então, enfim, existem maneiras para lidar com tudo isso. Então... Você estava sentada fazendo o seu parto. Estava sentada fazendo meu parto. E a minha filha, né, nasceu pequenininha ali, de 1,60 kg. E eu escutei o barulhinho dela ainda. O seu marido presenciou o parto? Então, não presenciou. Não, ele já estava quase morto. Ele estava na outra sala da UTI. Então, olha só, que falaram que ele ia poder, mas na verdade não foi nem na sala de parto, Não, foi no mas centro cirúrgico. Aham. O que aconteceu? A gente estava ali o centro cirúrgico era no segundo andar, e a UTI, tanto a minha, cardíaca, quanto da minha filha, neonatal, era no sexto. Então, o que aconteceu? Eles tiraram ela, já colocaram numa incubadora, saíram da sala de parto, na sala do centro cirúrgico, meu marido viu que ela estava saindo, olhou para ela, e eles pegaram a incubadora e colocaram no elevador para subir para o sexto andar. E o meu marido, naquela loucura, como que as emoções colocam a gente em movimento para coisas boas. Né? Então, aquele ímpeto emocional ali colocou ele em movimento. Só sei que o meu marido pegou as escadas e foi correndo nas escadas e ele conseguiu chegar lá no sexto andar antes deles. Porque ele chegou na porta do elevador, a porta abriu e ele viu a nossa filha saindo do elevador ali junto com a incubadora, né? Então... isso ele contando, né? Porque eu não vi. Ai, pois é, que emoção, né? Então, são coisas assim... Ele ficou... Como que foi ele? Como foi a situação dele, do seu olhar, assim? Então, a gente tem uma relação de muita parceria. Eu recebi esse diagnóstico antes da gente casar. E quando eu descobri isso, eu pensei assim, poxa, ele não precisa continuar vivendo ou amarrar o bode dele no bode que está morrendo, né? Eu pensava assim, que fardo que eu estou colocando na vida desse homem? Amo ele, mas será que é justo? E um dia eu falei isso para ele. Daí no outro dia ele veio com um anel de noivado. Né? Você já tinha um filho? Não, sim. Já tinha um filho? Sim, eu já tinha uma filha. Nessa primeira filha que você teve, você não teve problema nenhum? Nenhum. Mesmo sem você já tinha essa doença, provavelmente. Provavelmente, mas não sabia. E também não teve nenhuma... Não tive nenhuma complicação, né? É aquela coisa assim de você viver no automático, só trabalhando, estudando, né? Naquela época eu fazia faculdade à noite, fazia inglês na hora do almoço, trabalhava o dia inteiro, final de semana. Então você está nesse automático, você não presta atenção em você. E Deus é tão perfeito que ele deixa sinais, né? Por exemplo, se você tem dor de cabeça, é um sinal de alguma coisa, já é um sintoma que tem uma causa. Aquele cansaço que eu tinha excessivo já era o sintoma de algo que estava acontecendo. Sim. Só que naquela coisa assim, sou nova, né? Tem que trabalhar, tem que, né? Eu sempre ligado nos 220, querendo dominar o mundo, vamos dizer assim, né? Querendo dar conta de todas as coisas e não prestei atenção em mim. Então, eu sempre digo assim que Deus, ele coloca em nós duas, vamos colocar aí, né? No sentido figurado, 2 poderes, vamos colocar assim. Primeiro, é da gente conseguir perceber qual que é a nossa necessidade. No sentido de perceber, ele dá sintomas. O nosso corpo vai manifestar derrubando o cabelo, sentindo dor de cabeça, enfim. Então, ele coloca essa inteligência no nosso corpo, essa necessidade de autorregulação. A gente que não dá bola para ver, né, que alguma coisa não está bem. E a outra necessidade que ele coloca dentro da gente também, que vamos colocar aí, usando, né, no bom sentido, seria um superpoder, é essa necessidade dele, de busca dele. De buscar ele, sim. Né? Então a gente pode tentar preencher esse vazio com qualquer outra coisa, com estudo, com ciência, seja lá com o que for. Não vai ser preenchido. Sim, é verdade. E você começou a enxergar, então, daí o seu marido, você falou pra ele que você não queria mais. Falou assim, não, o que você vai decidir da sua vida porque não achava justo. Sim. E ele veio com o anel de noivado e, enfim,
do jeitinho. Olha como que Deus faz as coisas, né? Eu sempre quis noivar, não com aliança, com anel de noivado mesmo, aquele solitário, né? E eu nunca falei isso para ele. E ele veio com anel solitário, essas coisas, me pediu em casamento. Então, a gente sempre teve esse momento, essa cumplicidade. E ele é japonês. Se tem alguém calmo, é ele. Pois é, e como que você se transformou nessa pessoa tão calma, que lida tão bem com as emoções? Então, muito estudo e prática, no sentido de tudo que a gente aprende, se a gente não coloca em prática, não é conhecimento, né? Então, a gente precisa começar a viver aquilo. Eu comecei a estudar, né, questões de psicologia quando eu era adolescente, que eu me aproximei de livros de autoajuda. Né, eu vim de um lar disfuncional, meu pai e minha mãe brigavam muito, eles brigavam, eu subia no telhado da minha casa para pensar na vida, para entender por que eles estavam brigando, aquelas coisas, né? Então eu não via uma relação de amor entre meu pai e a minha mãe. Então hoje eu poderia dizer que eu teria tudo para não ter um casamento feliz, né? Só que o que eu pensei, eu preciso transformar... Desculpa. Perdão. Eu preciso transformar essa história numa história que glorifique a Deus. Não é porque tudo veio ruim até aqui que precisa continuar assim. Então eu comecei a estudar. Você queria viver outra coisa, né? Já que você tinha uma família disfuncional, você falou, bom, a minha família vai ser funcional, né? Isso aqui vai parar aqui, nessa geração. Amém. Né? O que vir depois de mim não vai... Né? O máximo possível de resquícios, eu não vou passar isso para frente. É claro que isso tem um desgaste emocional grande, né? De autoconhecimento, de terapia, de estudo, entre erros e acertos. Né? Eu sempre falo também para as minhas alunas, mentoradas, assim, que quando a gente está lidando com essas questões emocionais, a gente não pode ter compromisso com o erro, no sentido de, eu estou tentando melhorar tal coisa na minha vida, errei, caí. A gente não pode ficar se apegando a esse erro, porque senão a gente pensa assim, poxa, isso não é para mim, eu não levo jeito. Não, errou, bola para frente, bate a poeira da sandália e segue, continua, né? Porque não é uma ciência exata. Sim. Né? Você vai tentar muitas vezes ali, né? Até o processo de construção de novas conexões cerebrais, que tudo que a gente aprende são novas conexões cerebrais que estão fazendo o nosso cérebro. Então ele precisa de um tempo e de repetição naquilo para fixar aquele novo comportamento, aquele hábito. E não é se acostumar com erro, né? Exato. Mas saber que vamos errar. Exato. Eu não tenho compromisso com o erro nem para ficar nele. E saber lidar com isso também, senão a gente também se cobra a sermos perfeitas e isso não vai acontecer. Exato. Né? E então, daí você teve sua filha, ela cresceu, saudável, deu tudo certo? Deu tudo certo. Ela nasceu, ficou 2 meses na UTI, eu também, né, fiquei mais ou menos esse tempo na UTI. Saímos e ela tinha tudo assim para ter atrasos cognitivos, motores, né? E a gente tinha que fazer um acompanhamento com uma neuropediatra todos os meses. Durante 1 ano, a gente tinha que ir lá todo mês nessa neuro. E a gente chegava lá e ela falava, Fran, talvez tenha atraso nisso, naquilo. A gente chegava lá e minha filha não tinha nenhum atraso, só estava adiantada. Adiantada, né? Então a gente, né, tinha aquela sensação, aquela paz de, caramba, quando Deus coloca a mão em algo, não tem medicina, não tem o que falhe, não tem o que faça não dar certo. Porque, na verdade, nós claro que temos que confiar, né, nos médicos e eles são maravilhosos. Eu creio que o milagre de Deus também é capacitar as pessoas. Sim. Mas a gente tem que ter a plena consciência de quem dá a última palavra é Deus. Exato. Né? Que tem coisas que para nós é impossível, mas que para Deus nunca será. Sim. E eu acho bem pertinente, né, teu comentário, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, não vou fazer tratamento, só vou ter fé. Não, é os dois, né? São os dois. Senhor, Deus abençoa a ciência justamente para cuidar da gente, e eu nunca deixei de fazer meu tratamento. Né? Nunca deixei de tomar remédio. E o milagre está exatamente nisso, né? Em ele capacitar pessoas, né? Quando eu tenho alguma dor, ou quando os meus filhos têm alguma dor e eu dou um remédio e passa, eu falo, olha o milagre de Deus, né? Capacitar uma pessoa para não deixar a outra sofrendo. Né? Porque a pior coisa é você ver, por exemplo, um filho com muita dor
Imagina se não existe aquele remédio para sanar aquela dor. E olha a perfeição de Deus, né? Ele capacitou outras pessoas. Então, sim, nós precisamos contar com o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus também está aqui aos nossos olhos, visivelmente, quando ele capacita alguém para nos ajudar, para nos curar, para que ele possa fazer a cura através dos médicos, né, de psicólogos, de psiquiatras, né, de realmente pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada. Sim, sim. E uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas que eu trabalho, minhas alunas principalmente, eu acredito que a gente alegra a Deus e glorifica a Deus quando a gente cuida da gente, né? Então, até trouxe um livro aqui para você. Posso dar agora? Claro, obrigada. Trouxe um dos meus livros aqui de presente. Qual o nome que tá escrito aí, amor, da autora? Fran Wisniewski. Acertei? Tá próximo. Wisniewski. Wisniewski. Aí. Acertei. Olha, o que não te contaram sobre a autoestima, a melhor estratégia para resgatar de você e quem você ama. Olha só. Então, nesse livro eu trago uma perspectiva bíblica de para identidade. o resgate de você, desculpa. Perdão. Eu trago uma perspectiva bíblica de identidade e de autoestima. E até, né, isso eu trago da psicologia cristocêntrica, que eu, né, que sou fundadora aqui no Brasil, e a gente tem desenvolvido um grupo de estudo dentro disso, que é um estudo de saúde mental baseado em Cristo como centro, não o ser humano. Porque toda a corrente filosófica ali da construção da psicologia, da psiquiatria também de uma forma geral, o ser humano é o centro de todas as coisas, né? Então já começa aí algumas divergências entre ciência e fé, né? Nem tudo converge, né? Mas aí tem algumas coisas que, né, não batem. Mas, por exemplo, nós que somos cristãos acreditamos que Deus é o centro de todas as coisas. Nós somos imagem e semelhança dele. Mas será que a autoestima não é orgulho? Não é vaidade? Tem cristão que pensa que é, né? Então, assim, a gente ter uma estima saudável, equilibrada, nem lá, nem cá, mas equilibrada, de que somos reflexo daquele que nos criou, isso é saudável. E ele se alegra, porque quando a gente está estabilizado emocionalmente, a gente leva a mensagem dele para mais longe. E é engraçado, né? Porque às vezes eu estava conversando com uma amiga minha e ela me falou assim, Lizzy, você é capaz de tudo. E eu falei, não sou capaz de tudo. E ela falou, nossa, mas você tem que declarar isso todos os dias, você tem que cuidar isso na sua autoestima. Eu falei, não, imagina, eu não posso declarar isso, porque isso não é verdade, eu não sou capaz de tudo. Porque quantas coisas eu já comecei, tinha certeza que ia dar certo, e daí, hoje em dia, a gente pode colocar vários atributos que a gente tem, que a gente acha que tem, falando assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, então vai dar certo. E, na realidade, não dá certo. Então, isso já cai por terra quando você vê que você não está no controle de todas as coisas. Mas existe um Deus que nos capacita e que está no controle, e por isso nós vamos viver o propósito que ele tem através da gente. Sim. Não é ter autoestima baixa, é simplesmente dar a glória e dar o lugar para o Senhor na nossa vida. Sim, ele nos capacita e a gente tem que tomar posse disso, né? Mas assim, o que as teorias geralmente falam? O poder está dentro de você. A força está dentro de você. Não. Deus coloca qualquer capacidade, qualquer força, né? Então, o maior milagre da vida é a gente abrir os olhos todos os dias e a gente não dá nem importância, nem glorifica a Deus como deveria, né? Porque a gente acordou ali, abriu o olho e está vivo. Todos os dias está acontecendo milagres dentro da gente, né? Nossas células estão se regenerando todos os dias. Então, são tantos milagres que Deus coloca na nossa vida todos os dias, né? Mas, temos capacidade? Sim, mas ele faz a manutenção da vida, né? E você fala sobre neurociência, né? Sim. Eu adoro falar sobre neurociência, porque a gente vê, assim, como a fé afeta o nosso cérebro e quantas coisas ainda tem pra gente descobrir, né? A ciência e a fé. Tem coisas que a gente consegue provar através da ciência, tem coisas que a gente não prova através de nada. Só com a força soberana de Deus mesmo. Tem coisas que a gente não consegue explicar, que a gente vive com Deus,
que a gente não consegue explicar. Inclusive, tem coisas na Bíblia que nem tudo a gente vai conseguir explicar. É porque é Deus, isso mesmo. Como que você lida com isso, né? Porque hoje em dia eu sei que a fé, ela pode ser comprovada. Eu não sei se eu posso dizer assim que é a fé que pode ser comprovada, mas eu fiquei sabendo que através de uma ressonância, você encontra lá algumas partes do seu cérebro que tem alguma alteração. Uhum. É quando você tem fé e quando você não tem fé? É isso? Então, olha só, tem alguns estudos grandes, né, dentro da área da neuroteologia, da neurociência lá nos Estados Unidos, porque essa questão que envolve fé e ciência, fora do Brasil é mais desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos. Aqui os estudos estão bem atrasados, vamos colocar, né? Mas foi feito um estudo muito grande lá na Universidade da Pensilvânia. O que eles constataram? É um estudo sério, né, muito reconhecido, com muita amostra, com muitas pessoas participantes e num período longo de tempo. Então, isso que são coisas que garante que é um estudo científico sério, né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma ressonância magnética funcional, vamos colocar assim, que não seriam só fotos do cérebro da pessoa enquanto ela está orando ou lendo a Bíblia. Então, é como se fosse quase que filmes para pegar realmente a fisiologia e o mecanismo do cérebro em movimento, né, da pessoa enquanto ela ora. Então, o que acontece? Quando a gente está orando ou quando a gente está lendo a Bíblia, alguma atividade assim espiritual, a concentração do fluxo sanguíneo aqui no nosso lobo pré-frontal, que seria a nossa área de raciocínio, poder de decisão, né? Então, aumenta muito o fluxo nessa área. E tudo bem. Existem algumas áreas que quase não se integram e não comunicam entre si do nosso cérebro, mas quando a gente ora, o fluxo sanguíneo fica tão grande que existe uma comunicação maior. Então, eles já sabem que a oração, a fé, faz muito bem para a nossa saúde, para o nosso cérebro. O simples fato de você juntar as mãos assim, em reverência, já aumenta o fluxo sanguíneo dessa região, que seria a nossa região da consciência, do poder de escolha, discernimento. E o que explica isso? Juntar as mãos, tipo, a fé mesmo? É a fé, né? A fé. Só que, né, que eles pegaram, nesse estudo, eles fizeram várias práticas, né, vários tipos de ensaios. Se você faz isso, faz aquilo. Inclusive, isso é um efeito até que acontece no cérebro de pessoas que estão meditando. Tem gente que, né, tem, né, uma fé diferente, que fazem essas questões mais, né, também acaba acontecendo isso. Só que o que é interessante desse estudo especificamente, que fala de uma comprovação de fé? Eles pegaram pessoas assim que estavam na UTI, em leitos de UTI, e separaram. Era um grupo grande, né, que estavam ali acamados, inconscientes. Né, então, tem um grupo de controle, que a gente fala, né, na ciência, muito bem estudado e controlado. Então, existia um grupo de pessoas acamadas que estavam recebendo oração intercessória, daquelas pessoas que estavam lá na máquina, né, de ressonância, e tinha um outro grupo que não recebia oração. Porque, assim, pra gente que é cristão, esse tipo de coisa parece até não... Poxa, não é humano, vamos orar por todo mundo, né? Mas aqui é uma questão de ciência, de estudo científico. E o que geralmente eles fazem esse tipo de coisa não para provar que a fé existe. Geralmente eles fazem esse tipo de estudo para provar que a fé não existe. Né, que é o efeito placebo, essas coisas assim, né? Então a questão era, o efeito placebo existe, ele é benéfico, mas até onde vai isso? Né? Por que faz tanto efeito nisso? Ou de pessoas que não estão passando por esse efeito placebo, que estão ali inconscientes numa cama. E o que eles constataram era que essas pessoas que receberam oração, um número grande de pessoas que estavam completamente inconscientes, elas tiveram em questão de qualidade e quantidade, né, tiveram uma melhora absurdamente maior do que aquele outro grupo que não recebeu oração. Né? Então, intriga a ciência. Né? Eles não têm como provar, e nem nós não temos como provar que era Deus ali.
Tem coisa mas que a os gente não vai poder. resultados falam por si só. Sim, exatamente. Tem coisas que a gente não vai poder provar, né? Como que as pessoas são curadas, né? Sim, Quanta gente orou já por alguém e essa pessoa foi curada. sim, exato. Né? Então, assim, como explicar isso? Imagina para um médico, como explicar? Como explicar que a pessoa chega num hospital com câncer e algumas voltam lá depois de um tempo e as pessoas olham e falam, não existe mais nada aqui. Exato. Né? Foi a sua fé, ou você serve um Deus grandioso. Eu já vi muitas pessoas contarem casos assim. Então, tem coisas realmente que a gente não consegue explicar, é só vivendo mesmo, é só colocando o nosso coração diante de Deus, né? É só orando, é só entregando. Eu sempre falo assim para as pessoas que, nas minhas lives, ou para as pessoas, a gente não sabe como Deus vai fazer na nossa vida, mas Ele vai fazer o que estiver de acordo com o que Ele deixou pra gente. Não que a gente comece a pedir coisas que realmente você sabe, mas essa não é a vontade de Deus. Deus não instruiu o ser humano por esse caminho. Mas quando Deus instrui o ser humano por esse caminho, que é o que está aqui na Bíblia, né? Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Isso é fé, isso é nós acreditarmos. Isso é nós chegar num nível de fé onde, assim, eu não sei, eu não vejo saída, mas eu sei que Deus faz. Faz. Olha o que acontece. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, menciona um rei de Israel que ele ficou enfermo e ele morreu. E falou assim que ele pecou porque ele só buscou os médicos e não buscou a Deus. Um dos grandes erros do cristão que nós queremos falar, não, os médicos dão conta. Perfeito, os médicos precisam dar conta, mas o nosso primeiro recurso sempre será Deus. Da mesma forma que nós não podemos ser negligentes e simplesmente orarmos e esquecermos de buscar um médico. Então Deus tem que estar presente em tudo. E nesse seu processo, vendo como Deus agiu, de maneira que você teve essa experiência única de falar assim, nossa, é um lugar do qual eu não queria saber. Essas vozes se calaram, como você tem se relacionado, quanto isso impactou na sua vida presente? Então, eu sou uma Fran antes e depois disso, né? Eu sempre entendi que a bênção de Deus, ela sempre vem no coletivo, na nossa vida, né? A gente precisa ser uma torneira aberta ali jorrando. Se essa torneira fecha, se a gente segura isso pra gente, ele para de fluir, para de enviar, né? Então, eu sempre pensei assim, poxa, se Ele fez eu passar por isso, algum propósito tem, né? Então, de alguma forma, eu tenho que levar essa história para o mundo. E eu sentia que essa história não era minha. Eu sentia que essa história era muito mais do que tinha acontecido na minha vida. Era para impactar outras vidas. Só que eu não tinha ainda noção da dimensão de tudo isso, né? De como que isso ia, né, se propagar, enfim. E daí eu fui para as redes sociais, né? Comecei a falar e isso começou a impactar outras pessoas. E o que eu comecei a perceber, inclusive, nas redes sociais, né? No meio cristão, que é geralmente as pessoas, né, que me seguem ali, existem alguns extremos, né, que eu não conhecia. Porque eu atendi muito tempo em consultório, eu tive minha clínica, eu dei aula em universidade, né, para o curso de psicologia. Só que o comportamento ali direto com o público, eu não tinha noção do que vinha. Então, tem pessoas mais instruídas, pessoas menos instruídas. Então, tem um extremo de pessoas que pensam assim, não, é ciência, acima de tudo é ciência. Eu só posso falar do que eu posso comprovar. Inclusive, digamos, psicólogas, né? Eu vou falar, né, da minha categoria porque é o que eu, né, conheço. Existem psicólogas que se dizem cristãs, mas falam, não vou misturar uma coisa com a outra. Né? E daí eu já pergunto assim, poxa, como é que a gente não vai misturar uma coisa com a outra, sendo que a sede da nossa espiritualidade é o nosso cérebro? Tá misturado. Né? Tá misturado. Não tem como desassociar, né? É difícil o demais. homem carnal do homem espiritual. Não tem como. Tudo é espiritual, tudo, né? Nós estamos ali completo, corpo, espírito e mente, né? E a nossa fé vai guiar também por onde a gente vai caminhar, como a gente vai lidar com a nossa vida. Exato. E existe o outro extremo também, que são cristãos achando assim, não, a minha fé,
eu estou em depressão há tanto tempo, só a minha fé, Deus vai curar, né? Então, eu acredito assim que Deus sempre chama a gente para um papel de responsabilidade, inclusive um papel de autorresponsabilidade. Às vezes Ele quer fazer inúmeras coisas na nossa vida, só que a gente não se coloca numa postura ativa. Se Deus quiser um dia, mas será que Deus já não quer que você faça alguma coisa? Né, direcionada. Então, o que eu aprendi nesse meio tempo? Que Ele quer viver esse processo com a gente, de cura. Às vezes, Ele vai fazer você dormir e acordar sem a doença, sem o problema, sem aquilo. Mas, às vezes, Ele quer que você passe por aquele processo de cura diariamente com Ele. Né? E só Ele sabe o porquê. Como Ele vai te usar, né? O porquê que você está passando por aquilo. Por que você está passando por aquela tempestade. O que vai acontecer lá na frente é só Ele que sabe. E Deus não erra. Não. Né? Então, se você está passando por aquilo, é uma permissão de Deus. E lá na frente você vai glorificar e honrar o nome dele. Por isso, não se desespere. É aquela confiança assim, ó. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E o povo reclama, né? Porque eles foram curados do Egito. Foram tirados do Egito. Mas por que me tirou daqui? Da mesma forma que o cego agora conseguia enxergar. E ele tinha que trabalhar, porque agora ele não podia viver das esmolas. Então a doença, por vezes, também é utilizado como um placebo em nossas vidas para vivermos como dependentes. Você lida muito isso, né? Sim. Na sua área. Como que é o ser humano lidando com a doença sendo servido? Porque é um lugar que pessoas estão se colocando hoje como doentes, dependentes, para serem servidos. Como que você lidar com tudo isso, e qual uma mensagem que você traria para essas pessoas que hoje se encontram nessa situação? Então, a minha visão com relação a isso é um pouco polêmica, inclusive um pouco diversa da psicologia em si. Por quê? Deus, Ele sempre chama a gente para ter um papel ativo. E hoje, inclusive o cristão, inclusive, né, as igrejas, elas andam com uma influência, inclusive política, social, né, de algumas filosofias, de algumas culturas, vamos colocar assim, né, de uma postura passiva diante da vida. Então, hoje se romantizou a fraqueza. Hoje se romantizou querer fazer só o que se quer, o que se deseja, né? Então, cada vez mais tem se constituído uma sociedade fraca, no sentido de enfrentamento, né? Tanto que hoje não se pode falar em fracasso, em sofrimento. A gente evita isso a todo custo. E se a gente for parar para pensar, o nosso cérebro ele é programado para evitar sofrimento. Só que, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sempre vê Deus colocando o ser humano em processos de enfrentamento. Então, Ele fala, não tenha medo, vai, segue, eu estou contigo, não tenha medo, né? Então, Ele sempre coloca ali Jonas, né, que era o medroso, né, vai. Então, Deus sempre coloca a gente para essa questão de enfrentamento das coisas. E colocando assim, poxa, isso vai me ensinar algo, isso vai me ensinar algo. Só que hoje parece que está assim, internalizado, absorvido na alma, nas células das pessoas, que elas evitam de todas as maneiras. E às vezes Deus entende que a gente precisa passar por tais situações para nossa salvação, né? Então, antes de ver a cura física, antes de ver o bem material, antes de ver qualquer coisa, Ele vê a nossa vida eterna. É para o nosso crescimento, na verdade, também, né? A gente precisa passar por algumas coisas para o nosso crescimento. Muitas vezes a gente está sonhando com algo, né? Tem pedido ao Senhor, Senhor, você conhece os sonhos do meu coração. Tá, mas para você chegar naquele lugar, você vai precisar ser forte. Porque o que tem lá vai exigir muito de você. E se você não passar por certas coisas que a gente olha e fale, é uma tempestade na minha vida, talvez você nunca chegue, né? Porque você não está forte o suficiente para suportar aquilo que você tem pedido ao Senhor. Quanta gente tem pedido ao Senhor, eu quero ter uma vida financeira desse jeito, maravilhosa, muito abundante. Mas será que realmente, quando você tiver uma vida abundante, isso não vai te separar de Deus? Sabe? Será que isso não vai fazer você se perder? Porque aí você tem dinheiro para fazer o que você quer e você vai parar de orar e você vai parar de procurar ou colocar sua dependência na mão do Senhor e pensar assim, agora que eu tenho meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com ele? Então, assim, o Senhor sabe, o Senhor conhece nosso coração, Ele sabe exatamente por que Ele nos chamou, né? E o quanto Ele vai liberar. Então, eu creio que as tempestades, os desafios da nossa vida é para o nosso crescimento. Sim, total. E a gente vê, né, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do bambu chinês, que ele está ali, ele está crescendo, só que ninguém vê, porque a raiz dele, por um bom tempo, está crescendo para baixo da terra.
Né? As pessoas, poxa, eu coloquei ali, né, a semente e tal, e não vai frutificar tal. Mas, na verdade, as raízes dele que tá se espalhando. Depois de um tempo, ele aparece, a pontinha cresce, e ele tem uma flexibilidade ali de aguentar qualquer vento, qualquer tempestade, né? Então, do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista psicológico, o que nos traz resistência é passar por adversidades. Só que hoje a gente tem uma cultura hedonista. Busca de prazer, né, a todo custo, e eu vou fazer 1 mês, 2 meses de terapia, vou ficar curado. Outra coisa importante que eu acho, né, legal ressaltar, né, para o pessoal de casa, se você quiser cuidar do seu emocional, não cuide só do seu emocional, porque não vai adiantar. Pra gente cuidar do nosso emocional, a gente sempre tem que cuidar do corpo, espírito e mente, sempre. Porque, por exemplo, o nosso cérebro, para ele estar em condições ali, você quer aprender a lidar com as emoções, essas coisas assim. Ele precisa ter uma condição fisiológica. Por exemplo, quantidade de água necessária para funcionar, uma quantidade necessária de nutrientes. Então, assim, você pode estar combatendo a ansiedade ali de uma forma desesperada, com medicamento, com terapia, com isso, com aquilo, mas você se entope de açúcar. Se alimenta super mal, né? E olha, a minoria das pessoas ligam para isso, né? Tipo assim, a maioria acha que isso não faz diferença nenhuma na vida delas, quando na verdade faz muita. Total. E essa é uma das bandeiras que eu tenho levantado aqui nas redes sociais, né? Para as pessoas terem uma visão integral, né? Completa ali da saúde. Ser humano integral, porque eles tendem a diversificar, né? O que é, ou ele vai ser muito espiritual, ou ele vai ser carnal, ele não consegue integrar o corpo e alma do ser humano único, habitando um corpo. Você mesmo citou, né, que quando você estava esperando a bebê, na sua gestação, você parou de comer várias coisas para o processo de preservação do seu corpo, de cura. E hoje em dia a alimentação, ela também atua nesse meio, né? Sim. Então é muito importante que a gente tenha isso. Até porque a gente sonha, mas não cuida da saúde. Se você não tiver saúde para levantar da sua cama, como é que você vai viver os seus sonhos? Exato. Né? Então, assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nos alimentarmos bem, cuidar realmente daquilo que vai nos deixar de pé para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Aquilo que o Senhor, na verdade, quer cumprir através da gente. É bem isso. E hoje eu vejo, assim, muitas pessoas cristãos, né, paralisados na vida delas. Elas poderiam estar vivendo uma missão, um propósito, e, na verdade, elas estão ali presas na dor delas. Sim. Eu penso, assim, que o inimigo de Deus, ele tem, cada época, assim, ele tem estratégias diferentes de derrubar os filhos de Deus, né? De tentar ali atacar a gente. E eu acho que mais do que nunca, inclusive pelo estilo de vida que a gente vive, muito eletrônico, essas coisas assim, eu acho que de uma forma muito especial nós estamos numa era de que ele tem atacado muito emocionalmente os cristãos. Muito, né? Porque a maneira como você se vê, a maneira como você aprendeu a lidar com as emoções, isso interfere muito na nossa espiritualidade. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim, eu já pedi perdão 1000 vezes para Deus sobre tal coisa, mas eu não sinto que Ele perdoou. Mas daí se vai, né, a fundo na história daquela pessoa, se vê que a relação dela que ela tinha com o pai, que o pai era um pai ausente, era um pai que não deu atenção, até era um bom pai, trabalhador, tal, mas era um pai que não passava tempo com ela, então ela tinha essa imagem na cabeça dela do pai sempre saindo para trabalhar, nunca estava com ela, e isso para a criança é uma rejeição. Então ela aprendeu que aquela forma de amor ali era uma forma de amor normal. Mas, na verdade, daí vem Deus e fala assim, não, eu te amo, né, de uma forma completa, um amor perfeito. E a gente não consegue entender essa dimensão, né, esse amor de Deus. Por quê? Porque a nossa aprendizagem emocional acaba dificultando, inclusive, a nossa visão de pai, né? É por isso também que a gente tem que estar disponível ao novo, a aprender, ter conhecimento, né? Conhecimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E uma coisa é ligada à outra, né? Viver a palavra de Deus é realmente o melhor caminho. E eu falo sempre que viver com Jesus é ter uma vida perfeita. E eu não vou me cansar de falar isso. É ter uma vida perfeita. Porque mesmo nas nossas adversidades, nas nossas dores, nos nossos desafios, porque nós vamos ter...
nós vamos ter a certeza que o Senhor está conosco e que o que está acontecendo naquele momento é porque é para acontecer, é porque o Senhor é soberano e sabe pelos processos que nós estamos passando. Então eu sempre falo que realmente viver uma vida com Jesus é viver uma vida perfeita, quando nós cremos de verdade nisso. Fran, foi muito boa a nossa conversa. Eu quero que você deixe as suas redes sociais para as pessoas encontrarem mais conteúdo lá. Eu sei que você tem edificado, através da sua história, dos seus ensinamentos, muita gente. Então, qual é a sua rede social? Basicamente é Instagram e YouTube. É fran.vichisnesk. Então é fran.w, daí já aparece ali eu. Tem fran.w, porque olha... Ou procurar por Emocional Blindado, né, que aparece também as minhas redes. O conteúdo dela é maravilhoso, gente. Vocês vão encontrar muitas coisas grandiosas também da parte de Deus lá. Não esqueçam de comentar aqui embaixo. Comentem, porque a gente gosta de saber o que tem tocado vocês, esses episódios, como Deus tem falado com vocês. Deem opiniões, podem falar bastante com a gente, que a gente lê todos os comentários lá. Não esqueçam de compartilhar com quem você ama, porque esses episódios, às vezes você assiste ele e fala assim, eu não vou mandar para fulano que não é cristão. Mas é aí que você tem que mandar. Nós temos que fazer a nossa parte, que é ir de pregar o evangelho. Então compartilha com quem você ama, com quem realmente você acha que precisa escutar essa palavra, e mesmo com quem você acha que não precisa escutar, porque eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor vai falar com você. Não esquece de seguir o canal. E como nós falamos muito aqui sobre corpo, alma e espírito, eu não posso deixar de te oferecer as nossas gominhas. Eu queria te oferecer aqui, mas o Galego comeu todas as gominhas desse lado. Tava experimentando. Elas são muito boas. Pode comer do seu lado, Fran. É um multivitamínico da Inove Whey. Olha, eu tomo toda a linha deles, porque tem cúrcuma, que é maravilhoso, um anti-inflamatório natural. Tem pro cabelo, pras unhas. Tem melatonina, que eu tomo para dormir. E as gominhas são maravilhosas. Então, antigamente, a gente tinha que tomar as vitaminas e é tipo, que saco, tem que tomar, esquece. As gominhas não esquece, porque elas são sem açúcar. Então, quem não tá comendo muito doce, pode comer as gominhas à vontade. Nossa, e é uma delícia. Diabéticos. Ele é muito gostoso, né? A parte doce é de cana, né? É cana. Os meus filhos amam também. Você também tem filhos, né? Tem. Essas duas, são duas filhas, Meninas. né? Essas duas filhas. Claro que você tem filhos, contou a história dessas filhas, né, amor? Isso. E o presente? Cadê? E eu vou te dar um presente. Já que você me deu um livro também. Mas eu já ia te dar de qualquer jeito. Oba! Ai, obrigada. Eu tenho certeza que você vai amar. Né? Que você gosta de cuidar do seu corpo. Eu vi aqui no início você falando que se não tiver açúcar, melhor ainda, então... Melhor ainda. Ó, conquistou meu coração já. Eu não acredito. Bom, todos são ótimos. O cabelo é ótimo, menina. Cresce demais, fortalece as unhas. Que legal. Obrigada mesmo. A cúrcuma eu tomo ela em pozinho, viu? Vocês quebraram um galho tremendo. Então, olha que praticidade. O pozinho é horrível de... Nossa, você vai amar então. Você vai amar, é muito gostosa. Amor, termina então. A gente sempre termina com 5 perguntas que você pode responder em palavras ou frases. E Na depois... verdade, são 5 palavras que você pode responder com frases, com outras palavras, como você julgar conveniente. Que você possa transmitir mensagens através desse nosso último bloco, porque depois a minha digníssima esposa irá orar por todos nós, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. A primeira palavra é escrituras. Manual de vida. Manual do fabricante. Quer saber viver? Não viva pelo que as pessoas falam daquela Bíblia que você não lê. Vai lá, estuda. Vai ter uma resposta. Não sei qual, mas vai. Fé. Tudo. Tudo. A essência, base, é o que nos mantém, é o que nos vai nos levar para uma vida além de todo esse sofrimento aqui, né? Graça. Presente eterno. Cristo. Meu Salvador, meu Senhor, Senhor da minha vida.
Amém. Deus Soberano. é isso. É isso. Foi um enorme prazer termos você aqui conosco, eternizarmos esses momentos, porque isso daqui ficará para a posteridade, passarão anos, espero que Jesus volte logo, né? Mas quem sabe quanto tempo isso ficará, que seja uma mensagem do qual impacte corações. Muito obrigado, glória a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Amém. E fará ainda através da sua vida, pela vida das suas filhas, do seu marido. Essa história de superação, essa história de resiliência, de força, de acima de tudo o tratamento de Deus. Amém. Parabéns, Amém. glorificado Amém. seja o nome de Deus. Amém. Eu que agradeço por estar aqui, a oportunidade, é uma honra. E que o nome de Deus seja glorificado com essa mensagem. Compartilhem, viu? A bênção sempre é no coletivo, nunca individual. Compartilhem. Amém. Eu vou orar para você aí de casa que nos acompanhou. Mas antes eu quero agradecer por você ter tirado um tempo, ter passado esse tempo assistindo o podcast, esse tempo com a gente, esse tempo que Deus separou para você. Às vezes a gente acha que nós escolhemos alguma coisa, mas nós cremos que é Deus que nos escolhe, é Deus que nos chama, é Deus que coloca a vontade no nosso coração. Então, se você assistiu esse podcast, é porque Deus quer te mostrar, através do que foi falado aqui, o tanto que Ele pode fazer na vida das pessoas, na sua vida. O quanto Ele tem te chamado. E Ele pede para que você abra os seus olhos, para que você deixe o seu coração disponível para tudo que Ele tem que fazer. Nós estamos aqui, eu e o Galego, em prol do reino. O que nós queremos fazer realmente é, da melhor maneira, da melhor forma, trazer edificação para sua casa. Aqui às vezes nós cortamos os convidados, né, amor? Porque a gente quer saber de tudo que acontece. Nós temos curiosidade. Nós saímos daqui muitas vezes flutuando, né? Modo de dizer, mas flutuando nas experiências que Deus faz. Mas nós estamos aqui de coração aberto, realmente para falar com você. Assim como já foi falado por nós, para pegar na sua mão, assim como já foi pego na nossa mão. Assim como nós temos pessoas que caminham com nós queremos também caminhar com você e te mostrar o quanto Deus é grandioso e pode mudar todas as coisas. Eu não sei pelo que você está passando, eu não te conheço, mas o Senhor conhece o seu coração e por isso nós estamos aqui disponíveis para viver aquilo que Deus quer fazer através da gente. Que Deus nos molde, primeiramente, a oração é para nós, que Deus nos molde, que saia da nossa boca apenas aquilo que Ele quer que saia. Nós somos instrumentos. Nós somos a torneira e Ele é a água que jorra através da gente. Nós não somos perfeitos, pedimos desculpas sempre por alguma coisa que tenha te incomodado, mas é de coração e nós estamos aqui disponíveis. Por isso, eu quero orar por você. Coloque agora diante de Deus as suas aflições, o seu coração, aquilo que você quer entregar verdadeiramente ao Senhor, para que nós possamos orar. Senhor Jesus, obrigada por mais um episódio, obrigada por esse tempo, Senhor. Que você abençoe essa pessoa que está aqui nesse episódio. Que você cure essas feridas. Que você sonde esse coração. Que você libere esses sonhos, Senhor. Que você use essa vida, Senhor, dentro desse lar, com os filhos, com seu marido, com seus familiares, com a sua mãe, com seu pai, com seus funcionários, com seus vizinhos. A necessidade de cada um, Senhor. Que você possa trazer cura, cura emocional, cura física, cura matrimonial, cura familiar. Que você dê entendimento aos seus filhos, a esse filho, a essa filha que você tem chamado. Que você coloque no coração dele ou no coração dela aquilo que o Senhor quer fazer. Talvez essa pessoa não acredite nela, mas nós sabemos que o Senhor acredita. E por isso você levanta essas pessoas que se sentem incapazes para você mostrar o seu poder, o quanto você é glorioso, o quanto você é capaz de transformar essas vidas e usá-las para sua honra e sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém! E até o próximo episódio. Se sinta grandemente abençoado pelo Senhor, porque muitas coisas Ele fará na sua vida. Já está fazendo e talvez você não tenha nem percebido. Um grande beijo.